O Opção Play de hoje é com o candidato ao Senado, Fabrício Rosa, do PSOL. Seja bem-vindo. Bom dia, minha amiga. Bom dia a você que está nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, nós vamos começar a nossa entrevista falando sobre as propostas do candidato. Queria que o senhor falasse um pouquinho, caso seja eleito, o que o senhor vai defender no Congresso Nacional. Bem, inicialmente nós defendemos representatividade do novo, de pessoas jovens na política. Eu sou o candidato mais jovem ao Senado em Goiás. No Brasil, nós temos uma média do Senado de 62 anos de idade. Em vários países, como Canadá e Estados Unidos, também essa média era alta e campanhas foram feitas para reduzir a média de idade dos senadores. Nós representamos o novo, nós representamos uma política não profissionalizada. Eu sou policial há quase 20 anos, sou professor também há muitos anos. Represento também um grupo vulnerabilizado, sou gay, faço parte da comunidade LGBT e acredito que na política nós devemos ter a representação de todo mundo que compõe a nossa comunidade. É preciso mais mulheres na política, pessoas negras na política, pessoas com deficiência na política e especialmente toda a classe trabalhadora. Eu sou trabalhador desde muito jovem, desde os 11 anos de idade e não faço parte dessas famílias multimilionárias, dessas dinastias que governam o nosso estado há tantos anos e que colocam os seus filhos, netos, tataranetos para continuarem governando o nosso estado e que são os verdadeiros culpados pela crise econômica que nós vivemos. Porque os culpados não são os pobres nem a classe média. Os culpados são os grandes milionários e os grandes gestores do nosso país. Então nós representamos o novo na política e nós representamos essa sensibilidade social. Nós temos projetos programáticos do nosso partido para uma outra saúde, para uma saúde que seja pública, gratuita, para todos, pelo fortalecimento do SUS. Também para uma economia que seja solidária, cooperativa e que fortaleça sobretudo os pequenos e os médios. São os pequenos e os médios que estão no nosso dia a dia. O cabeleireiro, a pizzaria, a pamonharia, o mototaxista, essas pequenas pessoas que estão na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós acreditamos nos subsídios, nos fomentos para essas pequenas e médias empresas. E não o eterno fomento para a Odebrecht, para a empresa Delta, para a JBS Friboi. Nós precisamos que o Estado de Goiás e o Estado brasileiro nos valorize. Valorize aqueles que são pequenos e médios. Então temos propostas para a economia, para a saúde, para a segurança pública. Eu sou um pesquisador na área de segurança pública, tenho mestrado pela UFG, faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nós temos que enfrentar com profissionalismo tudo isso que está aí. Goiás tem índices de criminalidade muito superior à taxa nacional. A taxa de homicídio, por exemplo, no Brasil é de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes por ano, aqui em Goiás é de 45. Goiás, para quem não sabe, especialmente as grandes cidades, são muito mais violentas do que Rio de Janeiro e São Paulo. E nós precisamos enfrentar isso com inteligência, com tecnologia, com motivação dos servidores, com a desmilitarização da polícia, e desmilitarizar não significa acabar com a polícia, mas sim garantir direitos. As polícias federais são desmilitarizadas, as polícias dos países democráticos são desmilitarizadas, isso significa garantir direitos para os servidores. Então precisamos garantir uma ascensão na carreira mais justa para todos os servidores da segurança pública, para que eles se sintam motivados para fazer um bom trabalho. Como o senhor é um agente da área de segurança pública, o senhor é favorável à ida da guarda também para estar ajudando nesse policiamento? Aqui em Goiânia, inclusive, o prefeito não foi favorável. Qual é o posicionamento do senhor sobre os guardas municipais estarem colaborando com o trabalho da segurança? As guardas municipais são instituições policiais históricas. Elas são do início dos anos 1800 e elas fazem parte de um projeto muito importante de municipalização da nossa vida. A vida acontece no município e os municípios têm que ter mais recursos, inclusive as guardas municipais são efetivamente polícias municipais. Parece ser uma novidade, mas não é. Elas são históricas e centenárias e na própria Constituição de 88 constava que as guardas cuidariam não apenas do patrimônio municipal, mas dos serviços municipais. Então as guardas sempre puderam fazer policiamento. E sim, são bem-vindas desde que hajam com respeito, com profissionalismo e desde que não copiem as práticas mais odiosas de alguns policiais que agem com corrupção e com violência.
as guardas são bem-vindas e nós queremos fazer uma guarda civil e civilizada, uma guarda que respeite e que garante os direitos das pessoas. Nós estamos falando sobre 2 temas polêmicos com todos os candidatos que foram sabatinados aqui no Opção Play. Eu gostaria de começar falando sobre a questão do aborto, que sempre vem em toma no momento das eleições. Gostaria de saber se o senhor é favorável, se o senhor é contra, qual o posicionamento do senhor lá no Congresso Nacional. Bem, a discussão tem que ser colocada nos seus devidos termos. A discussão não é se um cidadão e uma cidadã é a favor ou contra o aborto. Essa não é a discussão. A discussão que está sendo pautada neste momento no STF, inclusive com uma ação proposta pelo meu partido, que é o partido mais honesto do Brasil, o PSOL, a discussão que está sendo pautada é se a mulher, após ter feito o aborto, deve ser encaminhada para as cadeias, que são calabouços animalescos que adoecem as pessoas. Essa é a discussão. Meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, você é a favor de mulheres, sendo pobres ou de classe médias ou ricas, porque muitas fazem, é a favor de mulheres irem para a cadeia? Não. Eu não acredito no sistema prisional como resolução para os problemas da nossa sociedade. Eu não acredito que mulheres, depois de ter passado por inúmeros conflitos, por inúmeras dificuldades, e conheço várias que fizeram aborto, devem ser encaminhadas para esses calabouços. Não é com cadeia que nós resolveremos os problemas de mães com os seus conflitos. É importante dizer que os países que regulamentaram o direito ao aborto, houve redução no número de abortos, porque o poder público se aproximou das mulheres com psicologia, com assistência social. Então, se nós queremos salvar vidas, nós temos que regulamentar esse ato que é um ato da vida humana. E não regulamentando, nós tiramos a vida de milhares e milhares de mulheres, especialmente pobres, que não têm condições de procurar clínicas ricas para fazer um procedimento mais seguro. Então, a não regulamentação faz um mercado ilegal que tira a vida de muita gente. E sim, o PSOL é a favor da descriminalização do aborto. Outro tema que nós vamos falar agora é sobre a questão da maioridade penal. Posicionamento, o senhor é favorável que as leis sejam endurecidas? Acho que precisa mudar a nossa Constituição? Sobre a redução da maioridade penal, é preciso que a gente tenha uma perspectiva de que todo o sistema penal do Brasil tem sim que ser modificado, mas não no olhar de que precisamos de prender mais pessoas no Brasil. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Já é muita gente presa. Pessoas que cometeram pequenos furtos, pessoas que estão nesse mercado da guerra às drogas, e nós defendemos a legalização dessas substâncias que foram colocadas na ilegalidade. E quanto à redução da maioridade penal, nós somos frontalmente contra. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelece que a idade da maioridade penal é aos 18 anos. Assim acontece na maior parte dos países democráticos. Eu fiz mestrado em Direitos Humanos, esse é um dos temas que eu estudei. Então, com certeza, mais de 80% dos países democráticos do mundo têm a sua maioridade aos 18 anos. Em alguns deles, como na Alemanha, a maioridade acontece aos 21 anos. Em vários países, essa maioridade é progressiva. Uma análise psicológica vai ser realizada dos 18 anos para cima. Então, se nós tivermos que ser a favor, nós somos a favor do aumento da maioridade penal e não da redução da maioridade penal. Colocar jovens em calabouços para serem assassinados e incendiados não resolve os nossos problemas enquanto sociedade. Nunca é exagero registrar que no estado de Goiás 10 vidas foram perdidas, incendiadas. 10 jovens morreram naqueles calabouços e eu os conheço porque fiz parte do Comitê de Combate à Tortura e porque lido com a proteção dos direitos humanos em Goiás há muitos anos. Conheço todos esses calabouços que são absolutamente mal geridos pelo governo de Goiás. Esses jovens não têm projetos culturais, projetos de educação, oportunidades de trabalho. Esses jovens saem dali em condição muito pior do que ingressaram, saem dali adoecidos física e espiritual e mentalmente, sem nenhuma oportunidade empregatícia. Eles não aprendem nenhum tipo de fazer, nenhum tipo de ofício. Então, não dá para acreditar que esse sistema vai fazer uma sociedade melhor. Nós não somos a favor desse sistema, nós queremos, pelo contrário, que esse sistema não exista no estado de Goiás, que ele é apenas um sistema que gera aflição para as mães, para os pais e para esses próprios jovens. Somos radicalmente contra qualquer proposta de redução da maioridade penal, até porque isso não influencia, não diminui o índice de criminalidade. O que diminui o índice de criminalidade é investimento para diminuir a desigualdade no Brasil. Todas as pesquisas no mundo demonstram que países desiguais são países violentos.
Países com mais igualdade, em que pese ter um PIB menor ou maior, mas países com mais igualdade entre suas classes sociais, são países menos violentos. Nunca é demais registrar que o Brasil é a 9ª economia do mundo, somos mais de 200 países, mas é o país mais desigual do mundo, junto com mais um país da África. Então nós sairemos daqui, eu e você, e encontraremos nas ruas de Goiânia pessoas estendendo a mão e pedindo comida. Isso não deveria ser normal no país que mais produz alimentos do mundo e nos países que é mais ricos do mundo. Então nós não somos um país pobre, nós somos um país formado por pessoas pobres, mas isso não é um país pobre. Nós precisamos gerar igualdade social, com projetos de distribuição de renda, com projetos de cultura, de educação, para aí sim vermos uma modificação e na queda dos índices de violência. Nossa participação de hoje foi com o candidato Fabrício Rosa, do PSOL. Deixo agora o momento para o senhor fazer as suas considerações finais. Bem, meu amigo e minha amiga que está assistindo a nossa fala, se você quer mudança, é preciso que você mude na hora de apertar o verde na urna. Eu sou Fabrício Rosa, meu número é 500, sou um candidato da classe trabalhadora, que possivelmente é da classe que você faz parte, sou um candidato jovem, sou um candidato LGBT, sou um candidato que desenvolve projetos sociais há muitos e muitos anos, com crianças, idosos, adolescentes, deficientes. Então é preciso que de fato você queira a mudança. Sou um candidato sobretudo honesto, fui corregedor da polícia, trabalhei em processos que geraram demissão de vários policiais. Então, se você quer mudança, você tem a oportunidade de mudar. Vamos parar de votar nessas famílias multimilionárias que governam o nosso Estado e que nos trouxeram até aqui. Agora são outros 500, vote Fabrício Rosa. Obrigada e até a próxima edição do Opção Play.